Oi, eu sou a Silvia E eu sou a Eveline. e você está no canal Randomicamente. Eu fiz dois cursos muito importantes para mim. Um eu fiz em 2017, quando eu trabalhava para a empresa, eu queria seguir carreira, eu queria ser promovida e tal. E a gente já falou dessa pessoa várias vezes aqui, que é a Alessandra Garatoni, maravilhosa. E eu tinha uma questão, eu trabalhei muitos anos em empresa, eu nunca tinha sido promovida. Eu trabalhei, sei lá, 10 anos numa empresa, numa indústria, 3 anos no. Eu nunca tinha sido promovida, não. Fui promovida uma única vez, mas eu fui promovida uma única vez quando eu tinha 18 anos. Depois de lá até os 35, eu nunca tinha conseguido nenhuma promoção. Tipo, é muito tempo sem conseguir promoção. E eu considero que eu trabalho direitinho, entendeu? Eu faço o que eu tenho que fazer, eu dou o melhor que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. E eu ficava besta que um monte de gente que começava antes, tinha outras experiências, passavam na minha frente. Não por eles não serem competentes, porque se eles passaram na frente, eles têm as características importantes para estar na frente. Eu ficava inconformada porque eu não conseguia sair de onde eu estava. E aí, porque esse conteúdo de marca pessoal começou a ficar muito relevante para mim nessa época, eu comecei a entender o que significava marca pessoal, consumi muito conteúdo gratuito sobre marca pessoal por um bom tempo, mas eu me liguei e falei, eu acho que é isso meu problema. Eu acho que eu não estou sabendo mostrar para as pessoas a super profissional que eu sou. Porque eu faço, eu bato meta, eu entrego o que me pedem, eu dou o meu melhor, eu fico até mais tarde, eu faço tudo o que precisa ser feito e ainda assim as pessoas não me consideram para promoções. Olha que loucura, doido. Aí eu falei, bom, vamos lá ver, né? E aí eu me organizei para fazer esse curso. Foram 3 dias de, se eu não estou enganada, foi um curso presencial, que trabalhava a sua marca pessoal, porque o personal branding é assim, hoje você está na empresa, aí você usa aquele crachazinho. Essa não é a sua marca. Essa é a marca da empresa para a qual você trabalha. Né? A gente não pode atrelar a nossa imagem com o crachá que a gente usa. A gente precisa saber quem a gente é, quais são os nossos valores, o que a gente tem de bom para oferecer e contar para as pessoas isso, independente do crachá de empresa que você usa. E isso era uma coisa que eu não estava sabendo fazer. Trabalhei em várias empresas, usei vários crachás diferentes e eu não conseguia contar para as pessoas o quão boa eu era naquilo que eu fazia. Então, o curso dela me ajudou a entender que eu estava me comunicando mal, me ajudou a entender que a minha imagem pessoal não estava boa. E tô falando assim de roupa mesmo, de cabelo, de sapato que usa, de bolsa que usa, sabe? O tom de voz, o tipo de palavras que você escolhe para se comunicar. Então, minha comunicação não estava boa, a minha imagem pessoal não estava boa, o meu temperamento não estava bom. E assim, eu precisei de fazer um curso, uma imersão de 3 dias para eu já tinha essas percepções. Você tem, as pessoas dão sinais. É que eu sou um pouco lenta, entendeu? Eu demoro um bocadinho para entender os sinais. Mas uma hora que eu entendo, eu engato, entendeu? Eu demoro para entender, mas na hora que eu entendo, eu engato. Então eu percebi que minha comunicação verbal não estava boa, que a imagem que eu passava também não estava legal e que as pessoas não tinham uma percepção do meu valor. Eu não conseguia comunicar essas coisas para as pessoas. Depois do curso dela, eu comecei a pôr em prática, a partir dos exercícios que ela propôs. Comuniquei as minhas expectativas com o gestor, alinhei os pontos, eu recebi o retorno do gestor, dizendo, olha, você precisa aprender isso, você precisa melhorar nisso, você precisa entregar mais isso. Aí o que eu fiz? Escrevi tudo e comecei a colocar em ação. Sem brincadeira. Que fantástico. Demorou, acho que entre 6 e 10 meses, uma coisa assim que, né, faz tempo, a gente acaba se... Depois do curso, eu acabei o curso em abril, no final do ano eu recebi a primeira promoção. De anos! Porque eu mudei como eu me comunicava, mudei como eu me vestia e comecei a mostrar para as pessoas o que eu fazia do jeito certo. E eu falei, gente, não é tão difícil assim. Por que eu demorei tanto tempo para aprender isso? Então, esse foi um curso que revolucionou minha vida. E depois disso,
eu fui promovida de novo nessa mesma empresa, porque eu mantive, né? Eu aprendi e fui constante nessa mudança. Foi uma mudança mesmo, não foi assim uma coisa que eu fiz pontualmente para ser promovida, não. Eu realmente aprendi, internalizei, organizei e comecei a produzir a partir dessa referência positiva. E aí, depois de uns 10 meses, eu fui promovida de novo. Tipo, no meio do ano seguinte, eu recebi uma outra promoção, fui para outro departamento, fiz um bom trabalho. E aí, era muito longe da minha casa, desisti desse trabalho, que era longe, 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 longe demais. E aí, eu decidi que eu queria trabalhar em outro lugar, nem sabia em que lugar seria Esse esse. era aquele que você era 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar? Disso, esse mesmo. 2 horas e meia para ir, 4 meios de transporte diferentes: a pé, ônibus, trem, metrô, Gente do céu. tudo isso. E aí o meu corpo não estava mais respondendo, né? Eu falava, vamos trabalhar. Ele falava, não, fica aqui dormindo. Vamos trabalhar, hoje você está doente. Eu estava mesmo. Vamos trabalhar, você está passando mal porque você não se alimentou direito. Eu estava mesmo. Então, eu tive que sair de lá por causa disso. Eu gostava de lá, gostava bastante. Eu tinha sido promovida 2 vezes. Se eu continuasse o trabalho, o crescimento era certo, né? Ou não, Só né? tem que mudar de casa. É, só tinha que mudar de endereço, né? Mas ainda não estava ganhando dinheiro suficiente para mudar de endereço. As promoções estavam acontecendo, às vezes acontecia mais rápido e o retorno em grana tinha que ser maior também. Mas tudo bem, foi ótimo, porque eu consegui perceber que pequenas mudanças de comportamento oferecem para você oportunidades de crescimento. E eu aprendi isso com a Lê em 2017. Demorou para aprender? Demorou, mas eu aprendi. Uma hora que você aprendeu, o conhecimento é seu. Por isso que fazer curso é tão legal. Começar, né? E aí, Eveline, o outro curso que impactou muito a minha vida foi, depois dessas promoções todas, eu acabei saindo do trabalho e aí eu comecei a trabalhar como prestadora de serviço, né? Tinha 2 clientes e prestava serviço. E eu não estava muito com vontade de voltar para trabalhar em empresa. O ambiente corporativo já não estava mais me deixando feliz. Tinha coisas lá que eu não... Tipo, algumas conversas que eu não estava afim de viver de novo, alguns projetos que eu não estava afim de viver de novo. E aí é meio que um ciclo, né? A gente já sabe, acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso. E eu não queria mais me ver nesse ambiente. E aí eu fui fazendo outros cursos para tentar descobrir o que eu queria fazer. E porque eu sigo uma influenciadora muito bacana, eu acabei achando a Lívia Melina e a Evelyn Pinheiro no Instagram. E elas criaram um curso chamado Aprenda de Vez. Esse era o nome do curso. E por que eu decidi fazer esse curso? Porque eram gente da gente, assim, gente como a gente. Porque às vezes tem uns influenciadores que são muito... Você fala, é outro nível, isso aí não é para mim. O jeito que ela fala não é a minha realidade, não conversa com o que eu vivo. E a Lívia e a Evelyn, não. Elas querem crescer tanto quanto eu quero crescer, elas já estão bem grandes, assim. A gente tinha mais ou menos os mesmos anseios, eu consegui observar nas meninas os mesmos valores, e o Aprenda de Vez foi um curso criado para mudança de pensamento. A gente fala muito mindset. Para mudança de pensamento, para perceber que sim, você é capaz de realizar grandes coisas, sim, você é capaz de aprender qualquer coisa que você queira aprender nessa vida. Sim, você é capaz de fazer todas essas coisas, mas você precisa pôr a mão na massa. Então, foi um curso que foi um motorzinho de arranque para eu começar a agir com mais intenção. Porque eu já estava fazendo outras coisas, mas eu ainda não tinha clareza, não tinha muita intenção. E ele falava sobre como você começa o curso e tal. Então, ela tinha a estratégia de aprendizado para aquele curso, tanto que o curso se chama Aprenda de Vez, né? Não fazia sentido não ter essa estratégia. E aí, elas explicavam como a gente aprende, o aprender na prática, a motivação para aprender. Um dos módulos que eu mais gostei, o que te impede de aprender. O esforço importa. E aí tem o encerramento, sabe? Então, ser, aprender, fazer, conquistar. E, além disso, elas compartilhavam todas as referências. Então,
quando eu fiz esse curso, eu era assistente virtual. Apesar do inglês sempre gritar dentro de mim, faz inglês, aula de inglês. Eu sempre tive essa intenção, mas eu nunca achei que esse trabalho, dar aulas de inglês, pudesse ser aquilo que me daria o pão de cada dia, sabe assim? O meu sustento. Eu sempre achei que ia ser um side job, alguma coisa. Então eu não acreditava que essa profissão fosse capaz de trazer o sustento para minha casa. Então eu nunca pensei que fosse uma coisa que fosse factível. Então eu sempre achava que eu ia ter que trabalhar para alguém, para ganhar o meu próprio dinheiro. E fazendo esse curso, eu percebi que não, que talvez eu conseguisse fazer do inglês, que era uma coisa que era meu hobby, o meu sustento. Então eu aprendi como aprender, aprendi como executar as coisas. E quando você fala assim, Silvia, se você tivesse que recomendar um curso para qualquer pessoa no mundo, eu falava, faz esse primeiro, que você vai aprender como você aprende, e depois você faz todos os outros, porque daí você tem certeza de que você vai aprender mesmo todas as outras coisas que você tiver afim. Então, esse é um curso que abre a cabeça da pessoa para que o conhecimento entre e produza resultado, né? Porque eu posso dizer que antes desse curso, não em tudo, mas na grande parte dos cursos que eu fazia, eu era uma acumuladora de conhecimento. Se você me perguntasse como faz, eu falava, faz assim, assim, assado. Agora pergunta se eu fazia. Não fazia, né? Aí demora mais para as coisas acontecerem. A partir desse curso, comecei a executar, a ter clareza do que eu queria para minha vida e a entender como escolher o curso ideal, como fazer o curso que é mais adequado para o meu objetivo. E aí eu conheci uma mentora que me ajudou a desenvolver meu negócio, por causa desse primeiro curso que eu fiz, do Aprenda de Vez. Então, é um curso que revolucionou mesmo o jeito que eu me relacionava comigo, com o meu conhecimento e com a minha ação. Então, eu posso dizer que eu aprendi demais com as meninas como ser gente, sabe? Eu aprendi como ser gente, como produzir coisas legais, como me colocar à disposição, de como servir e de como transformar o meu conhecimento em alguma coisa que é sustentável, agradável e que, além de me trazer o sustento da minha casa, me ajuda a ter contato com outros universos que eu talvez não tivesse se eu não tivesse aprendido a maneira legal de aprender as coisas. Que fantástico, né? Esse é um curso fantástico e parece assim muito subjetivo o jeito que eu estou falando sobre ele, mas é que foi realmente isso que eu senti. Eu aprendi como ser gente e aprendi a articular os meus pensamentos e os meus conhecimentos e transformar ele numa coisa real. Não fica só aqui na cabeça. Ela vira uma coisa palpável, uma coisa que realizável, uma coisa que você pode tocar. Que fantástico. Sabe? Então ele foi revolucionário para mim por causa disso. Eu sou muito grata às meninas, eu quero que elas cresçam, que elas brilhem muito, porque da maneira que elas me ajudaram com o conteúdo delas, eu acho que muito mais pessoas, se tiverem acesso a esse tipo de conteúdo, pode crescer, evoluir, aprender, ser feliz e tudo mais, sabe? Fantástico. Para quem você recomenda esse curso? Todo mundo que quer aprender qualquer coisa. Especialmente, talvez, eu recomendaria esse curso para aquelas pessoas que estão perdidas, que era o meu caso quando eu comprei. Para aquelas pessoas que não têm clareza, para aquelas pessoas que estão um pouco perdidas, que não sabem muito bem o que vão fazer, o que querem fazer, sabe assim? Eu não vou dizer que é um curso que muda a sua essência, mas muda talvez o jeito que você se relaciona com você mesmo. E muda o jeito com que você cria expectativas sobre o que você quer conquistar, porque você aprende que se você não fizer a sua parte, o sonho nunca vira realidade. Então, se você está perdida, se você precisa de uma orientação, se você sabe mais ou menos o que você quer fazer, mas você não sabe como dar o primeiro passo,
eu recomendo o Aprenda de Vez para essas pessoas. Recomendo, e se precisar, eu vendo para as meninas, eu falo para todo mundo, porque mudou a minha vida. É o outro curso que mexeu demais comigo numa maneira mais profunda e que me ajudou a ser mais madura em relação às minhas decisões e aprender a fazer as coisas do jeito certo, sabe? Para mim. Isso, porque você vem numa linha tão do profissional, no sentido de investir na sua profissão e tal, mas o autoconhecimento é a base para o resto. Para todo o resto. Então, a gente acha que a gente está investindo e está. Porque, na verdade, antes a gente fala muito, a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Que eu não acredito mais nessas vidas distintas, sendo distintas. Tão divididinha assim, né? Para mim não faz mais sentido, para mim. Então, acho que é por isso que nessa busca dessa clareza, desse propósito, eu entendo que eu vou, por exemplo, eu gosto da área de qualidade, eu gosto de ser cliente secreto, eu gosto de saber a satisfação do cliente, é porque eu, na minha vida pessoal, eu acredito dessa mesma forma. Eu acredito de que, tipo assim, eu sou cliente também, então eu vou ali, eu estou como pessoa física e pessoa jurídica, um exemplo. Se eu tenho uma ideia de trabalhar com, eu gosto de auditar soluções sustentáveis, porque isso na minha vida eu venho praticando cada vez mais, porque eu acredito que todo mundo tem que pensar nessa questão mais do impacto ambiental de todas as suas ações, do consumo. É o valor, né, que você tem. É valor. Muito, é isso mesmo. É um valor. Então, para mim, não faz mais sentido estar num ambiente profissional que não esteja alinhado com os meus valores. Total. Então, eu vivo, assim, eu nunca gostei dessa ideia. Ah, amanhã é segunda-feira, que saco, acabou meu final. Não, eu gosto de chegar na segunda energizada, que bom, é meu trabalho, porque eu gosto do trabalho que eu faço. Hoje, por exemplo, trabalhando em casa, não tem sábado, domingo e feriado. Nunca. Porque isso tem que estar alinhado com... Claro, você tem os limites de, tipo, ir para o jantar com o marido, estar com o marido e você estar com ele. Mas eu gosto da ideia de estar praticando meu trabalho no dia a dia, assim, de sentir que tem um propósito na minha vida. É só uma extensão do que você já faz naturalmente, né? E não, tipo, eu trabalho num banco, um exemplo, tá? Nada contra quem tem banco, mas eu trabalhava no banco, você vê pessoas que declaram odiar o trabalho e ali é uma vida realmente separada, a vida profissional e a vida pessoal. Aí eu gosto de futebol e de beber, tomar uma cerveja com os amigos, essa é a minha vida pessoal. E o banco financia isso, né? O seu trabalho no banco é o que financia essa parte. Aí, quando a gente fala de cursos que a gente investe no autoconhecimento, e você está muito nessa pegada, assim, você vive o inglês, você gosta do inglês como começou como uma paixão pessoal, algo assim, era essência. E aí você passa a levar para o profissional e trabalhar com isso, é uma vida só. Você vai para um museu na sua área de lazer e você vê aquelas plaquinhas onde tem a tradução para o turista, no caso vai ter inglês. Você faz uns stories ali com prazer, porque vai estar dando suporte e você está vivenciando o seu lado profissional também, entende? É verdade. Nossa, a gente filosofou agora, viu? Fui Nossa, longe. mas eu achei essa parte maravilhosa. É válido. E eu acho que é por isso, esse começo que você falou, inclusive, de que me dei conta agora, um exemplo. Olha que legal essa nossa conversa, né? Me dei conta agora que os 2 cursos foram esses e que a gente chega à conclusão que foi para foi do lado pessoal, mas que foi a base necessária para você alavancar o seu profissional, todo o resto, negócio. Olha que sentido, que legal é isso. Porque para mim o curso que mais me impactou, que revolucionou e que eu lembro agora, assim mesmo, do recente, foi o Seja Mudança, que foi o que me trouxe um olhar muito mais amplo da vida, do viver o presente, do porquê meditar, do porquê investir em autoconhecimento, porquê fazer yoga. E desde então eu venho como... Foi um curso muito pontual, em agosto do ano passado, e que eu passei a ter como uma rotina. Olha que fantástico, olha que impacto. É uma coisa que é até válido eu dizer isso para as pessoas que foram 2 instrutoras, né? A Dana e a Mariana, que é importante eu dar esse feedback para elas. Eu passei no momento, mas dizer que 6 meses depois eu continuo meditando e o que eu continuo praticando a yoga e sentindo que a minha vida melhorou, que eu não me considero, inclusive, uma pessoa nem mais ansiosa,
putz, não tem psicólogo. Assim, que dê esse resultado. Até deve não ter, né? desmerecendo, porque eu acho que terapia, né? Eu já fiz terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, mas assim, foi o momento, acho que foi a grande sincronicidade da vida. Chegou no curso, no momento que eu estava precisando. Me fala um negócio, conta como que é esse curso aí que você fez, porque o resultado você está contando agora, mas o curso era o que exatamente? Quando você encontrou lá a página dela, você viu o que lá dentro do curso e o que brilhou seu olho lá nesse curso? Porque de repente esse curso ainda está disponível, outras pessoas podem querer fazer, né? Né? Eu cheguei nesse curso, eu posso dizer que a responsável é você. É engraçado, a vida é uma cadeia. Eu acredito muito nos contatos, na forma como a gente recomenda uma coisa para um amigo e para um conhecido. Você recomendou a Lei Garatoni, que para mim passou a ter um peso, que a Lei Garatoni indicou a Dani, que foi a professora, que ela fez aula de yoga, ela disse que foi a experiência memorável assim, nesse sentido. Então, eu passei a seguir a Dani e dias depois ela estava lançando o curso, que era o A Seja Dani Mulher é professora de yoga? Yoga, há mais de 20 anos. Tá. Aí ela passou a dar aulas online, mas eu não fiz não faço as aulas dela lá, mas ela lançou o curso Seja a Mudança. E aí eu fui ler o curso, né? Na verdade, a ementa, o que é que ia ser tratado nesse curso, e me identifiquei muito, porque ela dividiu pelas dimensões do ser, estar e fazer, se eu não me engano, é nessa Ai, que sequência. legal. E ela se aprofundou em cada dimensão dessa. E eu queria só fazer uma correção, não só a Dani. O curso foi a Dani, aí ela entrou enquanto yoga, e a Mariana Rocha, que ela vinha com a parte da meditação, eram as duas que fizeram, eram instrutoras, na verdade, as duas. E aí, quando eu fui lendo a ementa, aí tinha lá, né, a questão da aprofundar no ser, entender qual é o nosso propósito aqui, o porquê que a gente está aqui, o porquê de sentir o hoje, por que que a gente vive, se a gente tem algum... Porque é importante a gente não ficar vivendo ou sofrendo com o passado, que é isso que nos leva a uma depressão. Aquilo que a gente escuta, eu já tinha escutado, tipo, o excesso de passado da depressão e o excesso de futuro nos gera ansiedade. E assim, eu sempre fui muito ansiosa. E calhou de eu chegar aqui nos Estados Unidos, vim para uma aventura totalmente desconhecida. Cheguei em agosto e esse curso foi lançado em agosto também, do ano passado. E eu vim para passar só alguns dias e decidi estender um pouquinho mais, sendo que a minha vida eu sempre procurei muito controlar, né? Eu sempre fui assim de planejar, não, o próximo passo e tal. E nesse curso me fez refletir sobre muitas coisas. E fazendo inclusive um paralelo, não necessariamente o curso, mas eu fiz esse paralelo com a pandemia. Com quantas coisas a gente tinha planejado para 2020, veio uma pandemia que a gente não tinha, eu pelo menos nunca tinha vivido, acho que, né, ninguém dessa geração nunca tinha vivido algo desse tipo, que ou você via sob outra perspectiva para sobreviver, ou você ficava, quer dizer, todo mundo ficou muito assustado, né? Eu acho que não teve esse que não ficou, quer dizer, É verdade. eu acho que a maioria, né? Ficou assustada. Eu, pelo menos, fiquei assustada sem saber o que é que ia acontecer depois. Uhum. Enfim, o curso fazia isso. Vive o hoje. O que é que te faz bem hoje? Quais são suas conexões hoje? Às vezes parece óbvio, mas aí a gente tinha uns exercícios que a gente ia entendendo que não estava tão óbvio. E eu fui percebendo que praticando isso, paralelamente ao curso, fazendo as práticas que eram recomendadas, de meditar, de fazer uma prática de yoga, eu percebi que eu ia cada vez mais tendo menos ansiedade, vivendo naquele momento. E coincidência ou não, que eu não acredito necessariamente que foi coincidência, as coisas foram fluindo de uma forma e eu sinto sempre que eu estou assim mais conectada com as coisas fluem com mais leveza, com mais sentido e simplesmente acabam acontecendo. Às vezes você quer meio que se preocupar com uma coisa, aí vem o universo, que na verdade eu acredito que é Deus, e é assim, ó, acalma teu coração e toma aqui, vem muito mais. E assim, fez muito sentido, entendeu? Então, quando a gente foi se aprofundando nessas dimensões, para mim mudou É que muito você a foi forma. tomando consciência, né? Você foi tomando consciência do que era, do que não era, do que podia ser, do que não era para mais ser. É. Uau. Poucos cursos eu tenho vontade de repetir.
E esse eu já anotei na minha listinha de cursos a fazer nos próximos meses. É um que, como eu tenho acesso ainda, geralmente esses cursos a gente fica com acesso a cerca de 1 ano, né? É um curso que eu quero fazer de novo. Uau, Só para você ter ideia de quanto foi impactante. que Foi legal, muito bom. que legal. Muito bom. A gente deixa o link da Dani e da... Da Mariana. E aí, falando de cursos revolucionários, é muito legal, né, da gente entender que, de repente, saber a técnica pode ser, é importante, mas saber por que você precisa dessa técnica, em como você vai usar isso na sua vida, ou seja, o que é importante para você, é mais revelador do que apenas fazer o curso, né? É uma loucura. Às vezes, a gente quer muito saber fazer coisas bem específicas. Quero aprender Excel, quero aprender a dirigir, quero aprender, porque são coisas práticas para a vida. Mas às vezes é mais importante a gente saber por que essas coisas são importantes para a nossa vida 360, né? Ser humano 360, né? Vamos dizer assim, do que só aprender por aprender, só aprender para colocar no currículo. Só, às vezes não, nem faz sentido, porque você nem quer isso para sua vida. E você está fazendo o negócio porque o mercado diz, porque a sociedade cobra, porque você precisa mostrar que você está evoluindo. Aí você faz um negócio por fazer, não faz sentido com o que você acredita nem com o que você quer no futuro, e você faz só para, como diz assim, para Mas mostrar para a para sociedade que mostrar para a você está em sociedade. movimento, não importa que tipo de movimento, mas Isso. E uma coisa que eu queria, você me fez lembrar agora, que foi desse curso também. Uma das dimensões tratadas é o fazer, né? Que é assim, é meio que foi um tapa na cara. A gente é o mais, chega a ser um pouco assustador, assim, quando a gente faz uma reflexão dessa dimensão do fazer. O quanto da nossa vida a gente fica feito zumbi mesmo. A gente vai fazendo, só fazendo, não dei tempo para refletir. É fazendo porque precisa do dinheiro, é trabalhando de 8 às 18, que foi uma realidade para mim por muitos anos. 8 às 18, tendo uma hora de almoço, às vezes trabalhando, almoçando, às vezes ficando até mais tarde na empresa, mas fazendo. E não parando para refletir quem eu era, o que eu gostaria de estar fazendo. Mas aquilo era importante porque a sociedade, a faculdade, enfim, a nossa trajetória, a nossa criação vai colocando que o importante para ser bem-sucedido é você ir fazendo, tipo, faz a escola, o importante é passar no vestibular, vai para uma faculdade, e da faculdade consegue um bom emprego. É como se eu pelo menos case, tenha percebi 3 filhos, isso. Eu percebi viaje. esse manualzinho. Ah, ah. E aí você vai fazendo, chega aos 30, aos 40, aos 50, quem tem a sorte de ser despertado, porque infelizmente às vezes tem gente que não tem, e tudo bem, porque às vezes está feliz, o importante é, eu acho que, pelo menos para mim passou a ser cada vez mais importante, me questionar se eu estou feliz, em todos os aspectos, e esse fazer, para mim, foi um tapa na cara, digamos, porque é ok, eu estou fazendo, mas estou fazendo por quê? Isso está fazendo sentido para mim? E aí foi muito abordado isso no curso, de tipo, tem que estar se questionando nesse sentido. E não estar indo só num efeito manada de tipo, vamos seguindo aqui por seguir. Mas aqui não está fazendo sentido para mim, mas está tudo certo, vamos fazendo Então, aqui aqui. tá em Tá todo aí. lugar, exatamente. E a mesma coisa quando você fala no fazer, de fazer, viver no piloto automático, só fazendo e repetindo as coisas sem refletir sobre o que está acontecendo de verdade com você e para onde você está caminhando, tem o fazer, que é o não fazer, né? É saber o que precisa ser feito, ter as ferramentas para fazer o que precisa ser feito e não fazer. Porque a gente também sofre de uma paralisia ali, né? Em A alguns momentos procrastinação. a gente sofre de uma paralisia, ou porque a gente quer perfeito, ou porque fala não tenho tudo que eu preciso, ou porque você fala, mas eu acho que não é para mim. E tem muito isso, né? Eu acho que isso não é para mim.
Ou então você fala, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí, porque tem todas essas crenças por trás, você não faz. E nem tenta. Isso que é o pior. As pessoas, eu falo isso por experiência própria. Eu já tenho, quando eu não sabia falar inglês, eu perdi uma oportunidade de trabalho que eu passei em todas as fases da entrevista. A última era um teste de inglês. Eu não fiz o teste. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria com a cabeça, mesmo se eu não tivesse inglês ou tivesse pouco conhecimento, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria ao menos tentado. Mas eu acho que a gente tem que ao menos tentar mesmo. E eu fiquei tão paralisada porque eu falava, eu não sei isso, eu vou passar vergonha. Eu não sei isso é importante para a vaga, eu não tenho. Eu não sei isso por qualquer motivo que seja, que estava na minha cabeça na época. Eu falava, não, não vou fazer não. Eu não sei. Eu nem tentei. É. Eu nem tentei. Para mim, isso não cabe mais. Você tem que ao menos tentar. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Também pode. Mas ao menos você tirou da frente essa questão da sua cabeça. Se eu até hoje eu fico perguntando, mentira, eu não fico perguntando, mas assim, é uma coisa que eu reflito. Se eu tivesse tentado, de repente, ele só precisava que eu respondesse meu nome. Pode ser, Exato. eu não sabia. É aquilo que sempre fala, né? Do tentar. O não já se tem. É similar a essa situação. Exato, exato. Muito bom. E com isso, acho que a gente encerra aqui, né? Você tem mais algum curso que gostaria de complementar? Não, tem vários cursos, mas não dá para fazer aí, vai 2 horas de vídeo, não vai rolar. Os carinha aí. Ai, que pata-choca, viu? A gente vê o que prestou dessa história. Ai, que bonitinha. Achei esse bonitinho, fofo.